Ao longo da nossa vida, ao longo da nossa caminhada, nós fomos aprendendo na escola bíblica dominical, nas escolas por onde passamos, com pessoas na qual ouvimos acerca de um Deus existente, vivo e eficaz. Na visão de muitas dessas pessoas, existe um Deus que carrega em sua mão um raio e fica preparado, apontado para lançar esse raio na cabeça daquele que primeiro pecar e exterminá-lo. Isso na mentalidade de algumas pessoas. Porém, existem algumas pessoas que dizem que quanto maior o pecado, maior a graça. E não é bem assim que a palavra de Deus nos ensina. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, em um dos seus textos, ele diz, lá no capítulo 6, aos Romanos, versículo 1 e 2, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que as pessoas não podem permanecer pecando, imaginando que quanto maior o pecado, maior vai ser a graça, então eu posso permanecer pecando. E esse é o conceito de algumas pessoas. Mas a Bíblia, ela cita-nos uma passagem em Lucas capítulo 15, que diz que onde Jesus estava, sempre ele estava cercado de pessoas. Os escribas e fariseus eram aqueles que sempre estavam perto de Jesus para ouvi-lo, para retrucar, para discordar, para tentar pegar Jesus em alguma falta, em alguma palavra que talvez Jesus pudesse dizer de uma forma que não batesse com as leis, com as escrituras que eles tanto bem conheciam. Mas o texto que lemos diz que chegavam todos os publicanos e pecadores a Jesus. Todos chegavam. Todos se aproximavam dele. Todos estavam diante dele. E existia uma situação que dizia, e os fariseus, os escribas sempre reclamavam, que o Mestre Jesus, aquele na qual as pessoas diziam que era o Messias, o ungido do Senhor, o Filho de Deus, estava sempre assentado junto a pecadores. E esta visão que eles tinham de Cristo era uma visão totalmente distorcida, porque Cristo, na verdade, ele veio para cumprir o seu propósito. E o seu propósito era instalar o reino de Deus e automaticamente trazer salvação para aqueles que estavam perdidos. E aí, nós vamos entender, e eu estava lendo esses dias um certo comentário, onde alguém analisa o pastor de ovelhas que deixa o seu rebanho, o 99 que estão em segurança, e sai para buscar uma ovelha que está perdida. E aí, talvez até nós mesmos que estejamos aqui nessa noite, podemos dizer que certamente isso é um exagero fazer dessa forma. Por que sair em busca de uma ovelha perdida, sendo que eu tenho 99 em segurança? Aí esse comentário dizia:
sempre achei um exagero Jesus deixar 99 ovelhas e sair para buscar uma. Até que um dia isso aconteceu comigo. Olha só, como a visão é diferente, como a visão muda, porque a nossa visão, às vezes, em relação ao pecador, é aquela visão que nós aprendemos de Deus com um raio na mão, lançando na cabeça da pessoa para matar, para acabar, para exterminar, porque nós estamos em segurança e aquele que se perdeu, estamos poucos se lixando. Mas você acredita que a visão de Deus não é da forma que nós vemos ou que nós queremos? Nós temos um Deus de amor, mas que também é um Deus de justiça. A Bíblia diz que verdadeiramente, quando ele chega ali no tanque de Betesda, e ele começa, e ele aproxima, e ali tinha um homem que já estava esperando há mais de 38 anos por um milagre, e quando Jesus chega diante dele e pergunta se ele queria ficar são, ele falou o seguinte: eu não tenho ninguém, que quando a água é movida pelo anjo, porque existia lá uma informação que quando o anjo movia as águas, qualquer pessoa que entrasse era curado. Ele disse: eu não tenho ninguém que me leve até lá. Só que ele não estava reconhecendo que quem estava do lado dele era aquele que criou o homem. Ele não sabia que ele estava falando com o próprio Jesus, aquele que na verdade criou o homem. Ele na verdade era aquele que podia curar aquele homem naquela hora, naquele momento. E sabia que às vezes nós vivemos, Jesus está perto de nós, mas nós não conhecemos ainda Jesus da forma que deveríamos conhecer. Quando ele fala com a mulher samaritana, ela diz o seguinte: eu sei que todas estas coisas irão acontecer quando o Messias vier. Aí Jesus vira para ela e fala assim: eu sou aquele que fala contigo. Ou seja, eu sou o Messias, eu estou diante de você, eu sou aquele que você esperava há muito tempo. E quando Jesus chega onde trouxeram uma mulher em pecado de adultério, e a Bíblia nos diz que lá em Levítico, que ambas as pessoas que praticavam o adultério deveriam ser mortas, apedrejadas. Esse fato não excluía ninguém. Todos que adulterassem precisavam ser mortos, apedrejados. Aí você pode dizer para mim o seguinte: pastor, mas e aí teve o caso de Davi, que adulterou, e nada aconteceu? Estando ainda lá na época da lei, né? Vivendo a lei, vivendo os preceitos da lei. Davi não era melhor do que ninguém, mas Deus, através da sua infinita misericórdia, através da sua graça, perdoou Davi pelo seu pecado, mas não tirou as consequências que o pecado, na verdade, causou dentro da casa da família de Davi. Todas as consequências vieram, porque Deus perdoa o pecado. Deus é aquele que perdoa o pecado. Ele perdoa qualquer pecado, e saiba disso, Ele perdoa qualquer pecado. Porém, as consequências, as nódoas, as marcas, elas ficam para sempre na vida do homem. E quando trouxeram essa mulher diante de Jesus, disseram: essa mulher foi apanhada em adultério. E a palavra diz que a mesma deve ser apedrejada. Jesus ouve, Jesus abaixa-se, e Jesus começa a escrever na terra. Eu creio que a multidão que ali estava
estava ensandecida, os fariseus e os escribas perto, querendo ver qual seria a decisão que Jesus iria tomar a respeito disso. O que esse homem faria em relação à vida daquela mulher? Mas eles não sabiam que verdadeiramente ali estava o Filho de Deus. Jesus lia o coração de cada um que ali estava, assim como Ele leu o coração de cada um de nós que chegamos aqui. Às vezes nós dissemos assim, nós temos que perdoar, mas lá no nosso coração, na verdade, a vontade é enfiar a lança em alguém. Ah não, a pessoa tem que ser alcançada pela graça, pela misericórdia, mas nós estamos torcendo que uma carreta passe por cima do carro da pessoa que na verdade cometeu o pecado. E nós, como filhos de Deus, nós somos a imagem de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quando nós somos chamados de cristãos, nós somos reconhecidos como pequenos cristos, ou seja, aqueles que praticam aquilo que Jesus fez enquanto estava aqui na terra. Por isso nós somos chamados de cristãos. E ficaram ali esperando a decisão, e talvez cutucaram Jesus para ver qual seria a sua resposta. Jesus levanta, vira para eles e diz o seguinte: quem dentre vós, porque às vezes nós queremos dar uma de santinho para os nossos irmãos, né? Dizer que nós somos melhores do que alguém, que nós oramos mais do que alguém, que nós entendemos da Bíblia mais do que alguém, que nós conhecemos as leis mais do que alguém, que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós não pecamos, que nós somos isso. Mas lá no nosso interior nós sabemos quais as necessidades e pecados que nós cometemos todos os dias. E não adianta, irmãos, queremos chegar diante de Deus com uma oração polida, bonita, com uma oratória impecável. Amantíssimo Deus dos céus. E falamos uma série de coisas, queremos impressionar as pessoas que estão à nossa volta, tentando explanar e colocar diante das pessoas uma imagem que nós verdadeiramente sabemos dentro de nós mesmos que nós não somos assim. E o nosso Deus não se deixa enganar. Eu quero te dizer que Ele não se deixa enganar, porque Ele me conhece. Ele conhece você que chegou aqui nessa noite. E nós somos, e terminamos, e na verdade nós reconhecemos que somos pecadores e precisamos da misericórdia de Deus para que nós não sejamos destruídos. Jesus diz para eles: quem dentre vós não tiver pecado, pega a primeira pedra, fique à vontade para lançar. E simplesmente Jesus abaixa e continua a escrever na terra. Talvez alguns daqueles que ali estavam pensaram em pegar pedra. Ninguém sabe da minha vida, ninguém sabe dos meus pecados, ninguém sabe. Mas aí quando ele pensou em ir, ele pensava no pecado que ele tinha cometido. Quando ele pensava em pegar, ele lembrava de algo que ele tinha cometido. Ele disse o seguinte: eu não tenho direito de fazer isso não. Eu não tenho direito de fazer isso aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, eu vou embora. Porque ninguém, Matias, imaginava que Jesus iria dar aquela resposta. E aí começaram a ir embora, foram se retirando. A Bíblia diz que começando pelos mais velhos. Por que começando pelos mais velhos, pastor? Alguém vai dizer porque talvez os mais velhos tivessem mais pecado.
Isso é um pensamento, não é bíblico isso. Foram indo. Não sei quanto tempo levou, mas daqui a pouco Jesus levanta. Olha para o seu lado. Ele, como Deus, já tinha visto que eles tinham ido embora, né? Sabia que ele tinha ido embora. Mas ele vira para a mulher e diz o seguinte: Aleluia. cadê os teus acusadores? Deus de maravilha, aleluia. Oh, glória. Cadê aqueles que criticaram, aqueles que estavam criticando? Cadê aqueles que estavam falando mal de você? Cadê aqueles que estavam a ponto de pegar pedra e atirar a pedra em você? Onde eles estão? A mulher com lágrimas nos olhos diz assim: Senhor, não ficou ninguém. Aí Jesus pergunta: eles não te condenaram, não te apedrejaram? Aí Jesus vira para ela e diz o seguinte, com os olhos cheios de amor, sendo Deus, ele vira para ela e diz assim: eu também não te condeno. Aleluia. Vai de paz, mulher. Porém, olha só o que Jesus diz: vai em paz. Mas Jesus disse o seguinte: agora, quando aconteceu isso, o pensamento do pregador aconteceu, eu estava aqui para te ajudar. Eu estava aqui para resolver a situação. Nunca tinha acontecido algo semelhante àquilo, irmãos. Porque a questão era pegar, apedrejar e acabou e estava tudo certo. As leis protegiam as pessoas que faziam isso. E logo com aquela mulher, a graça, a misericórdia e o amor de Deus alcança. E eu quero perguntar a você que chegou aqui nessa noite: será que comigo e com você foi diferente? Será que nós merecíamos estar aqui nesta noite? Será que nós éramos dignos de estar aqui nesta noite? Começa a fazer uma avaliação, começa a pensar nas coisas que aconteceram e começa a entender que há um Deus no céu misericordioso que larga 99 ovelhas em segurança, abandona tudo para ir em busca daquele que se perdeu simplesmente por amar. Xaramanai, xaramanai. E esse grande amor de Deus está derramado aqui nesta noite, no nosso meio, porque haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam, não dependem de arrependimento. Você chegou aqui nessa noite com o coração aberto, a palavra de Deus falou com você, e eu quero te convidar a aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida nessa